Bom, gente, vamos dar início ao nosso encontro dessa noite, cumprimentando a todos com um abraço fraterno. É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez, na nossa casa tão querida, que se reparte aí em lares. Cada lar é uma parte, é um cômodo do João Evangelista, onde recebemos as vibrações fraternas dos nossos irmãos do plano espiritual, onde congregamos os nossos sentimentos de amor, de fraternidade, de carinho, e onde recebemos com todo carinho o nosso querido Hélio Tinoco, que nos brindará nessa noite com uma palestra realmente que vai mexer nas nossas estruturas reencarnatórias. Então, todo mundo é bem-vindo aqui no nosso encontro, mas só queríamos dizer que estamos ainda transmitindo a nossa reunião doutrinária através do sistema Zoom, não é? Tecnologia avançada que nos permite estar próximos um dos outros, sentindo o sorriso, a emoção, a fala. Isso é maravilhoso para nós que militamos no movimento espírita, né? Nós pedimos aos nossos irmãos que, durante a fala do palestrante, que desliguem o som e a imagem para facilitar a não interferência da própria internet, né? Como nós sabemos, já foi dito mais de uma vez, não tem água frutificada diretamente na casa, mas tem ao lado de cada um de vocês. Coloca o copinho, a garrafinha, que a espiritualidade com certeza estará presente, colocando o medicamento necessário. Não tem passe também, mas é uma maneira de nós começarmos a formular para nós as energias da espiritualidade, que com certeza, visitando o nosso lar, estando conosco, vai realmente nos aliviar das tensões do dia a dia, estimulando-nos para viver melhor a nossa experiência encarnatória. Vamos então dar início ao nosso encontro dessa noite, ouvindo a mensagem preparatória que a nossa querida Regina lerá para nós. Estaremos atentos à leitura. Boa noite a todos, do livro Fonte Viva. Lição 42, por um pouco. Escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus 11, 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de conflagrar-se a libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece à subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Boa noite. Deu um probleminha aqui no meu passador. Pronto. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias que põe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso da carne que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Perdão. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com a ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o mestre às portas de Damasco,
de maneira a legar no seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforta na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito, de felicidade ou de sofrimento. Obrigado, Regina, pela leitura. Convido a todos ao momento da prece. Irmãos queridos, valendo-nos da mensagem preparatória, haverá pouco tempo, neste momento, para nós bebermos nessa fonte maravilhosa que é a doutrina espírita. É um espaço exíguo, mas que deveremos valorizar com toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, todo o nosso sentimento, a fim de que possamos descedentar-nos nessa fonte divina, que é o Evangelho e a mensagem de Jesus através da doutrina dos Espíritos. Nessa noite, congregados pela tecnologia humana, aqui assistimos ao nosso companheiro, que terá para nós as informações devidas e sedimentarão em nós a nossa fé, a nossa expectativa de futuro, dentro de um processo evolutivo na prática do bem. Rogamos a Jesus que ilumine o nosso companheiro, inspire para que a sua palavra forneça a todos nós a energia que nos falta no momento da dor, no momento da perda, no momento da aflição, no momento do saber o que fazer. Ó Senhor, fazei com que a sua palavra seja para nós o estímulo a prosseguir. Envolva-nos, Senhor, na tua vibração por esse pouco tempo, a fim de que aprendamos a valorizar esse instante tão importante no dia de hoje. Se conosco, amigo mestre, e que assim seja. Queridos irmãos, temos hoje, mais uma vez, conosco, com muita alegria e prazer, o nosso querido Hélio Tinoco. Ele é que é da União Espírita Cristã e que dará para nós a mensagem importantíssima que fala sobre reencarnação. Como vocês estão cuidando da sua? Tinoco, é com você. Meus queridos irmãos do João Evangelista, eu não sei se essa tecnologia aumenta a saudade ou diminui, né? Mas é o que nós temos em mãos e eu fico pensando que precisamos aproveitar. Porque mesmo estando distantes um do outro fisicamente, como bem colocou o Darlan, a nossa casa passa a ser uma extensão do João Evangelista. E nós estamos unidos pelo coração. Nós podemos sentir a presença dos amigos espirituais da equipe de João Evangelista e podemos transformar essa noite numa noite especial para os nossos corações de espíritos imortais. A nossa torcida é de que o que nós vamos ouvir aqui nos auxilie efetivamente a sairmos daqui tomando consciência da importância da encarnação. Então, o primeiro momento da palestra vai ser a gente apresentar uma base doutrinária espírita, mostrando e acentuando que vivenciamos hoje um momento extremamente especial. E no segundo momento da palestra, mais para o final, a gente vai fazer uma proposta de 8 sugestões práticas, nenhuma delas tão difícil, mas todas elas desafiadoras, para que a gente possa transformar essa encarnação daqui para frente, potencializando e transformando essa encarnação numa encarnação vitoriosa. Então, a prece já foi feita, a rogativa para que os benfeitores espirituais nos inspirem já foi feita, porque esses companheiros conhecem nossos corações. A gente vai falar de um material preparado, mas os benfeitores espirituais podem sim intervir e nos fazer ouvir aquilo que precisamos. Então, que Deus possa nos abençoar na condução dessa reflexão. Para começar a trabalhar, então, meus irmãos, em encarnação, como você está cuidando da sua? Pergunta direta. Eu costumo dizer nessa palestra que talvez seja uma das indagações principais para cada um de nós. Será que nós temos feito bom uso desse corpo material? Pois bem,
Para começar a responder essa questão, o que é encarnação? Eu fui até o dicionário para buscar os conceitos e encontrei 3 conceitos. O primeiro diz respeito a quando você é perseguido com brincadeiras de mau gosto. Os mais jovens, talvez, já se familiarizaram com uma nova terminologia chamada bullying. Mas na minha época de infância, quando alguém colocava um apelido e ficava brincando exageradamente com a gente chamava o professor e dizia: fulano, professora, fulaninho está encarnando em mim. Então, o sentido de encarnar como fazer uma brincadeira pejorativa. Mas também tem o sentido da dramaturgia, que é quando um ator vai encarnar um personagem. Então, ele faz, por exemplo, um laboratório, ele busca conhecer os trejeitos. Por exemplo, se o papel de um feirante, ele vai à feira, ele observa, ele anota. Então, seria na ideia de personificar um personagem. Mas é o terceiro e mais principal para a gente, nesse momento, que eu quero explorar, que é encarnar no sentido de dar forma material a alguma coisa. Ser a imagem viva de. Encarnar como sendo tornar-se em forma de carne. Então, meus irmãos, fica aqui subentendido que para tornar-se em forma de carne, nós não éramos carne. Nos tornamos carne. O que nós éramos? Espíritos imortais. O que nós somos? Espíritos imortais de passagem pelo mundo físico para utilizar essa matéria como ferramenta de aprimoramento moral. Então, encarnação é tornar-se em forma de carne. E reencarnação? Seria tornar-se em forma de carne mais uma vez. Então, estamos diante, meus irmãos, de uma oportunidade reencarnatória onde, no novo momento, experienciamos a experiência de estar encarnados, de estar envoltos a um corpo material, que André Luiz, na sua literatura, vai chamar de aparelho, que deveria ser percebido, encarado, como algo que devesse ser usado para angariar tributos do espírito mortal. Pois bem, há um artigo que se encontra no site da Federação Espírita do Brasil, escrito pelo Geraldo Campetti Sobrinho, onde ele pergunta: você acredita em reencarnação? E eu recortei desse artigo, que vale a pena depois os companheiros visitarem e lerem na integralidade, a fala dizendo assim: a reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo físico. Presta atenção. Diz assim ainda mais, seguindo, deixa eu só tirar aqui da frente a tela um pouquinho. Além de quesito fundamental do espiritismo, é um princípio da lei natural, ensejando ao indivíduo constante desenvolvimento de suas potencialidades pelas provas a que é submetido à jornada terrena, nas diversas e sucessivas existências físicas que tem de viver. Reencarnação é oportunidade de recomeço, com a vantagem de que o aluno terá novas chances de aprendizado, sem necessariamente ter de reiniciar todas as tarefas. Eu queria que, no primeiro momento, meus irmãos, vocês guardassem para mim: reencarnação é oportunidade de recomeço. Lembrando também da minha época escolar, naqueles dias, eu não sei se hoje funciona mais assim, mas, por exemplo, o aluno teria perdido, ele tinha uma grade curricular de 12 matérias, perdeu em 2. Então, ele poderia cursar o ano seguinte e fazer uma dependência daquelas 2 matérias que ele perdeu. Talvez a ideia da reencarnação se aplique perfeitamente a esse contexto, porque nós vamos reencarnar para trabalhar exatamente aquilo que falhamos. É o complemento da fala de Geraldo Campetti Sobrinho. Diz assim: o aprendiz pode dar continuidade de onde parou a lição anterior, mas precisará refazer aquelas em que foi reprovado. Então, guardemos a ideia da reencarnação como sendo uma oportunidade de recomeço. Então, para começar a aprofundar, meus irmãos, vou trazer algumas bases doutrinárias, por certos companheiros conhecem, e vamos fazer juntos interpretações. Questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou a espiritualidade:
qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Os que me conhecem aí das lives, também das reuniões presenciais, já devem ter me ouvido falar em algum outro momento de uma ferramenta muito útil que eu quero propor aos companheiros. A gente personificar as questões do Livro dos Espíritos. Então, ao invés de perguntar qual o objetivo da encarnação dos espíritos, pergunte para você mesmo: qual o objetivo da minha encarnação espírita? E veja, meus irmãos, a resposta é surpreendente. Os espíritos começam dizendo assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então, a primeira finalidade pela qual estamos encarnados é chegar à perfeição moral por meio do aperfeiçoamento possível do nosso momento encarnatório. Pode ser por meio de uma expiação ou pode ser por meio de uma prova, que aqui os espíritos chamaram de missão. Mas segue dizendo: mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da essência corporal. Nisso é que está a expiação. Meus irmãos, muitas vezes nós aprendemos, nos sistemas paralelos, que deveríamos fugir da dor. A gente não quer sentir dor. No entanto, a dor é uma realidade para cada um de nós, com faces diferentes. Na verdade, a dor é algo da qual não podemos fugir, porque depende dela, das vicissitudes da vida corporal, alcançarmos o treinamento para um dia sermos perfeitos. Mas completa a resposta da questão 132, os espíritos da Kardec dizendo assim: visa outro fim a encarnação, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, no primeiro momento, o objetivo principal da encarnação é investir em auto-treinamento para conquistar um dia a perfeição moral. Mas há um objetivo paralelo, que é aquele de ajudar os que estão conosco também a alcançarem o aperfeiçoamento moral. Então, observe que nós não estamos sozinhos. Nós não somos seres individuais, simplesmente, que podemos viver isolados. Necessitamos dos relacionamentos e do coletivo. E completam, fecham a Kardec a resposta, dizendo assim: é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Quem conhece a obra de Allan Kardec vai se lembrar comigo que Kardec tem dois eixos doutrinários constantes. O primeiro, em toda a literatura espírita, inclusive a de próprio punho de Kardec, ele vai afirmar que o grande problema da humanidade chama-se egoísmo. E o segundo eixo constante, Kardec apresenta a solução, que é a educação do espírito mortal. Então, observe, meus irmãos, se o nosso maior problema é o egoísmo, quando eu priorizo o bem geral, quando eu me preocupo com o progresso do outro, eu estou indiretamente combatendo a chaga, essa grande chaga da humanidade. Emmanuel, entendendo essa fala de Kardec e dos espíritos, o livro Fonte Viva, lição 78, que tem como motivo Enxertia Divina, traz o seguinte relato: a cada novo dia da tua experiência humana, e hoje é um deles, meus irmãos, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. Na verdade, quando eu priorizo o bem do outro, quando eu me preocupo com os sentimentos que eu produzo nos outros, eu estou indiretamente vencendo em mim o egoísmo. Então, a pergunta da reencarnação é: o que eu tenho feito para mim? Bom, já que a encarnação é uma nova encarnação, eu queria trazer um dado científico / espírita. Diz-se que nós temos uma população no orbe terráqueo, entre encarnados e desencarnados, de 30 bilhões de espíritos. Eu vi essa informação num seminário do Divaldo Pereira Franco, a quem nós muito admiramos, por todo o trabalho que fez e faz no espiritismo, e ele comentava no seminário essa população de 30 bilhões.
Também li um livro da irmã Defu, chamado Reforma Íntima Sem Martírio. E lá, a irmã cita 30 bilhões. Eu fiquei curioso para saber qual a fonte desse quantitativo. E pesquisei. Encontrei, meus irmãos, uma única informação num livro de 1952 do Emmanuel chamado Roteiro. Nesse livro, de 1952, há ali a única citação que eu encontrei, quem souber de outra me fala, que registra o número de encarnados e desencarnados no planeta. Alguém, um grupo de companheiros mais ousados, aplicaram fórmulas matemáticas e chegaram a 30 bilhões. Se o número está correto ou não, eu não sei, mas se Edivaldo está usando, também posso usar. Né? Se Irmãos usou, eu também posso usar. Mas vejam bem, meus irmãos, se nós somos encarnados 7,4 milhões, há um contingente de desencarnados de 22,6 bilhões. É quase 3 desencarnados para 1 encarnado. Eu não sei qual foi o argumento que nós utilizamos para conquistar essa vaga na encarnação, mas nós usamos o argumento. Talvez até tenhamos cutucado o benfeitor, dizendo, não, agora eu estou preparado. Me manda, rapaz, por favor, me manda aí, você vai ver, eu vou conseguir vencer. Enfim, conseguimos a vaga tão desejada por todos. O que temos feito dessa encarnação? Será que temos, irmãos, entendido que no mundo espiritual fizemos planos, promessas, e que estamos encarnados aqui, lá do outro lado, conscientes de que a nossa vinda a esse planeta teria a única função, as duas funções, primeira, de automodelização e a segunda, de ajudar os outros a se melhorarem? Daí Kardec, fazendo um link com Kardec, num pensamento que ele elabora de Paulo Apóstolo, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e do capítulo 14, Santo Agostinho, onde ele vai dizer o lema da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. A ação no bem, promovendo o aprendizado maior do sentimento do amor. Meu irmão, minha irmã, cabe aqui um questionamento. Como você está cuidando da sua encarnação? Vamos avançar. Vou trazer agora 4 em sequência, 4 referências bíblicas, doutrinárias. 2 delas de Paulo de Tarso, intermediada por uma fala de Jesus, o nosso governador, modelo e guia da humanidade, e, por fim, uma fala de Chico Xavier. Na primeira, Paulo de Tarso vai externar o seu conhecimento no campo dos julgamentos. Na verdade, ele era um homem, ele era um dos conselheiros do Sinédrio, acostumado à questão dos julgamentos, e ele faz um comparativo e diz assim no texto da capítulo 5, versículo 10: porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba, segundo o que houver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Há um tempo atrás, na teologia arcaica do passado, a gente tentando explicar esse texto, sem muito conhecimento, a gente imaginava que esse tribunal do Cristo era para condenar para o céu e para o inferno. Na verdade, hoje, com o conhecimento religioso ampliado pelo Espiritismo, nós entendemos que esse tribunal não é um tribunal condenatório, é um tribunal corregitivo. E já passamos por eles várias vezes. Ao desencarnar, depois de passar aquele momento da perturbação, vamos ter uma reunião de avaliação da encarnação. Junto conosco, nosso anjo guardião, amigos espirituais, da família espiritual, um preposto do Cristo, para nos avaliar. E quando, por exemplo, detectarem que eu não fui um bom pai, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser obrigado a me submeter a fazer um curso no plano espiritual de como ser um bom pai, para quando eu encarnar de novo. E se eu for pai de novo, eu conseguir ter mais chances de acertar. Não há, meus irmãos, não há condenação. Mas fato é que, segundo Paulo, vamos dar conta do que fizemos por meio desse corpo. O segundo texto, intermediando as 2 falas paulinas que eu já citei, é a fala de Jesus. Mateus 16, 27, o Rabi da Galileia declarara: porque o Filho do Homem, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um
conforme as suas obras. Meus irmãos, não há ganhos fáceis. Há, sim, conquistas através do trabalho. Retribuir é quando nós recebemos primeiro e queremos devolver o agrado ou o favor a alguém. Mas nós seremos retribuídos de acordo com nossas obras. Cabe aqui introduzir a ideia da grande lei de causa e efeito. Nós colhemos o que semeamos. Não adianta, meus irmãos, sairmos por aí semeando espinhos e depois querer colher flores. Disse Jesus, tentando elucidar os seus discípulos, não se pode querer colher uvas em pés de espinheiros e nem tampouco figos em pés de abrolhos. Nós colhemos aquilo que semeamos. Há uma fala de Pablo Neruda, famoso poeta chileno, onde ele vai dizer que nós somos livres para fazer escolhas, mas, ao mesmo tempo, escravos das consequências. O terceiro texto, que é a fala de Paulo de Tarso, é trazida na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, haverá um momento que deveremos prestar contas. E Paulo está dizendo que essas contas serão de nossa própria responsabilidade. Cada um de nós dará conta de si. E para fechar esses 4 pensamentos consecutivos, eu trouxe uma fala de Chico Xavier num livro do Carlos Bacelli chamado Evangelho de Chico Xavier. No item 17, Chico declara: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Meu irmão, minha irmã, reencarnação, como você está cuidando da sua? Será que temos entendido que estamos diante de uma oportunidade preciosa e que deveríamos priorizar as conquistas dos valores morais? Quando Cristo, no Sermão da Montanha, vai falar dos tesouros dos céus, nos sugerindo ajuntá-los, ele está dizendo que a nossa vinda aqui deveria ser para conquistar a paciência, a tolerância, melhorar a capacidade de perdoar, ser mais honestos, mais gentis, ter piedade, compaixão e tantas outras valências morais que vão somando, nos ensinando, nos conduzindo no caminho do verdadeiro aprendizado do amor. Emmanuel, fazendo o link para suscitar em nossas memórias o compromisso que assumimos no mundo maior de retornar para lá melhores, Emmanuel fala assim na lição 147 do Fonte Viva: refugia-te em paz é o título. A fala de Emmanuel é, como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso. Prossegue Emmanuel dizendo: entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. E veja que interessante: entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Eu fico pensando que quando estamos diante do retorno à pátria espiritual e olhamos para nossas histórias, quantas atitudes cometemos equivocadas, quantos erros poderíamos ter evitado. É claro que a sensação de dor não pode alterar a história. Mas daqui para frente não poderíamos fazer de outra maneira? Será que eu não deveria, meu irmão, minha irmã, mudar minha decisão, flexibilizar? Será que eu não tenho escondido de mim mesmo, no meu coração, um compartimento secreto onde eu excluo pessoas, onde eu ainda julgo e condeno, onde muitas vezes eu estou alimentando a vingança? Sentimentos que vão nos linkar com as sombras e, inevitavelmente, produzirão resultados ruins. Mas Emmanuel conclui dizendo assim: meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Meu irmão, minha irmã, será que nós temos efetivamente adotado o aprendizado de Jesus? Queria que você guardasse para mim, quando for colocar um asterisco na tela, retira-te a um lugar à parte, que no final eu quero resgatar esse texto, fazendo o link com outro pensamento ao longo da palestra. Mas ele é só:
cultiva os interesses da tua alma. Meu amigo, é um apelo de Emmanuel. Cultiva interesses da alma. Quando eu encontrei essa fala, eu me lembrei da questão 799, Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar, falando de verdadeiros interesses da alma, ele pergunta assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E, mais uma vez, eu quero sugerir aos companheiros personificarem a pergunta. Pergunte assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o meu progresso? A resposta é direta. Diz assim: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Meus irmãos, minhas irmãs, os nossos verdadeiros interesses não são os perecíveis da matéria, mas os imperecíveis do espírito mortal. Me lembro de uma história que se conta de que certo milionário teria tido o desejo de visitar um guru na Índia, o famoso guru na Índia. Esse guru tinha um dom. Ele respondia qualquer pergunta. Você levava a pergunta, só podia ser uma, ele se concentrava e respondia. Qualquer pergunta: vou ficar rico? Vou casar? Vou resolver esse problema de saúde? Ele respondia. E esse bilionário americano tinha o desejo de visitá-lo, mas a agenda do guru só tinha vaga para depois de 6 meses. Esse homem esperou. Tomou um avião na América, desceu em solo indiano, entrou no transporte rústico, foi até uma aldeia distante, estradas empoeiradas. E agora ele chega na aldeia e percebeu que a aldeia era muito pobre. E quando ele chegou à porta da casa do guru, ele viu um casebre. E quando ele adentrou, olhou para dentro da casa, ele viu apenas uma esteira onde o guru dormia e uma moringa com água. E, distraidamente, a sua curiosidade lhe traiu. Ele perguntou: onde estão os seus móveis? A pergunta que ele tinha trazido não pôde fazer, porque era apenas uma. E o guru olhou para ele e disse assim: móveis? O que são móveis? Diante da resposta, o milionário ficou meio sem saber o que fazer e o guru devolveu a pergunta: e onde estão os seus móveis? E ele disse: ora, eu não os trouxe. Eu estou aqui de passagem. E o guru concluiu dizendo: eu também. Meus irmãos, não somos seres desse mundo. Estamos aqui apenas de passagem. O nosso interesse maior deveria ser desmaterializarmos-nos e investir na aquisição do patrimônio imortal. Mas concluí a resposta dizendo: deixando a vida futura está velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Inevitavelmente, minha mente foi conduzida para aquela fala de Chico Xavier, onde ele dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não podemos, meus irmãos, não podemos. É infantilidade do espírito mortal quando muitas vezes voltamos no ontem com a maturidade que temos hoje. E é claro que não repetiríamos os erros de lá de trás. E é claro que essa atitude nos faz sentir culpa e nos condenar. Se houvesse uma máquina para efetivamente voltar no tempo, nós agiríamos da mesma maneira que agimos, porque era a bagagem intelectual, espiritual, moral que tínhamos. No entanto, ninguém pode voltar atrás. Mas Chico vai completar dizendo: mas qualquer um, somos nós, os encarnados e os desencarnados, que participam desse momento aqui do Evangelista. Qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Reencarnação, meus irmãos, é tempo de recomeço, oportunidade de recomeço. Mas conclui os Espíritos a Kardec dizendo: abolindo os prejuízos de seitas, caças e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos, trazendo a informação de que a nossa maior necessidade é de construir a luz em nossos corações através do aperfeiçoamento diário, que vai exigir uma luta, um projeto, um trabalho de autoconhecimento, de autoobservação, de monitoramento e, mais que isso, a disciplina para novas atitudes, para promovermos novos resultados. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo
Item 25. O Espírito São Luís, o Espírito protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira casa fundada por Kardec, vai falar sobre necessidade da encarnação. E ele começa com uma pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados são sujeitos a sofrê-la? Resposta: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Quais são os desígnios que Deus nos confia? Questão 132, já citada aqui. Visa ainda outro fim, encarnação, a de pôr o espírito em condições de cumprir a parte que ele toca na obra da criação, ou seja, ser colaborador, cooperar com Deus e com Jesus, para que o coração da humanidade, pelo menos que estão comigo, diretamente ligados ou indiretamente ligados, possam também receber as mensagens da proposta de evolução. Mas São Luís continua dizendo: é-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade a que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e, mais cedo ou mais tarde, gozam do fruto dos seus labores. Meus irmãos, desempenho com zelo, que tarefa é essa? Se não a tarefa da encarnação, será? Analise comigo, meu irmão. Será que nós temos sido zelosos para aproveitar esse envoltório material emprestado por Deus, preparado especialmente para mim, num planejamento reencarnatório, visando a minha melhoria moral e o aprimoramento do espírito imortal que eu sou? Compreendo isso. Deixa eu colocar aqui 2 asteriscos aqui, porque eu quero resgatar também, junto com aquele primeiro, esse aqui: desempenho com zelo a tarefa da encarnação. Mas voltando para São Luís, ele vai concluir dizendo assim: os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstre pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. A ideia do aluno repetente vários anos, aquela situação vai ficando pesada e é como se fosse uma espécie de um castigo. Allan Kardec, em cima da fala de São Luís, faz um comentário extremamente profundo. Diz assim: aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Meus irmãos, observem: trabalha ativamente pelo seu progresso moral. Eu me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 4, onde Allan Kardec vai conceituar o verdadeiro espírita. E ele vai trazer 2 características. A primeira diz assim: o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, ou no texto correto, reconheceremos o espírita verdadeiro pela sua transformação moral. Irmão, irmã, sabe que nós temos nos transformado moralmente? Sabe qual é o termômetro? Olhar para o passado, olhar para o ontem. E se atitudes de outrora que nos denegriram, nós hoje não a fazemos mais, se elas nos constrangem, já estamos, sim, trabalhando, estamos, sim, num processo de transformação moral. Mas a segunda ferramenta, a segunda característica da mesma resposta, que diz assim: e reconhece o espírito verdadeiro da transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Meus irmãos, que esforços serão esses? Eu vou trazer, como já propus, 8 atitudes que nós poderemos fazer, mas que só faremos se tomarmos consciência da necessidade
de daqui para frente começar a investir com mais peso para conquistar as virtudes do espírito mortal. Então, não interessa daqui para trás. Não. Cometemos equívocos, enganos, tudo bem. Se auto-perdoe. Mas a proposta vai ser, de hoje em diante, fazermos de uma outra maneira. Lembra os asteriscos que eu pedi lá atrás para os companheiros guardarem? Então, aquele que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, não é o que desempenha com zelo a tarefa da reencarnação? Pois bem, meus irmãos, as 8 sugestões de como nós podemos fazer para transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa. Retornarmos ao plano espiritual e sermos recebidos com um tapinha no ombro. Vamos lá? Todos prontos? Primeira, meu irmão, não é tão difícil, mas é possível. Leituras edificantes. Meus irmãos, nós precisamos ler, precisamos estudar. O Espírito de Verdade, que liderou a Pleiade, os Espíritos Superiores que trouxeram a codificação, por meio de Kardec, capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 5, diz assim, uma ordenança. Primeira, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis a segunda. Segundo ensinamento. Meu irmão, instrução não é uma escolha. É preciso que a gente aprenda a ser disciplinado na leitura edificante, visitando as livrarias, as bibliotecas, né? E levando para casa obras que possam trabalhar informações que nos ajudem a crescer moralmente. A pergunta é, quero que você responda sem pensar, rápido. Qual o livro espírita que você está lendo agora? Rápido. Está lendo algum? Então, primeira atitude, uma leitura edificante. É tão difícil, meus irmãos? É possível? Possível, sim. Segunda atitude é fazer. Reservar momentos para orar. Se você pegar o Evangelho de Jesus, vamos encontrá-lo diversas vezes. Subindo a uma montanha, se recolhendo para orar. Será que temos orado, meus irmãos? Será que temos criado o hábito da oração? A oração se conecta com Deus, a fonte do amor e do bem. É preciso orar, segundo a proposta espírita, no mínimo, ao deitar-se e ao levantar-se. Talvez você possa, antes da oração, fazer uma leitura, uma pequena leitura, mas se você quiser compreender melhor a oração, a prece, eu quero garantir para você que as orientações seguras estão no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei de fazer uma leitura pequena, porque a companheira Regina fez a leitura para a gente aí, numa reunião aberta para o público. Você vê, ela leu pausadamente, ela leu tranquilamente, não levou 2 minutos. Então, você pode fazer uma leitura da série Fonte Viva, ou de um livro qualquer, da Sheila ou da Joana, pequenos livros de mensagem, faz uma leitura pausada, reflete um pouco e depois ora. Meu irmão, minha irmã, leitura dá para fazer, oração dá para eu ser mais dedicado à oração. Deveríamos, como disse Paulo de Tarso, orar sem cessar. Paulo queria dizer dessa conexão. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta, versículo 18. Orai sem cessar. Que a nossa vida seja uma prece, uma conexão com a divindade. Então, se eu vou decidir alguma coisa, eu oro. Por mais que me pareça pequena, criar o hábito da oração como sendo a segunda ferramenta para alavancar a nossa evolução moral. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Podemos avançar? Terceira ferramenta. Frequência assídua das reuniões doutrinárias. Mas, Hélio, não está tendo. A casa está fechada. Ela está preventivamente fechada. E agora? Agora, a frequência é nas lives. Meu irmão, minha irmã, o João Evangelista. Domingo, 19 horas, o seu compromisso é com a live da casa. Estar junto na corrente do bem para doar energias que vão ser usadas inevitavelmente pelos vendedores espirituais. Mas nós seremos também amparados pelo estudo, pelo ensino, pelo carinho dos amigos espirituais da equipe de evangelista. Eu preciso priorizar a frequência à casa.
Então, outro compromisso qualquer fica para depois. Primeiro, a frequência à casa. Tudo bem, meus irmãos, até aqui? Primeiro eu faço a leitura, crio o hábito da leitura, comentava no intervalo, nos bastidores com a nossa companheira, e que, segundo os neurocientistas, se você, durante 21 dias, reservar um momento para ler por 15 minutos, você aciona uma área cerebral que é o desejo, o gosto pela leitura, se desperta. Então, nós podemos fazer. 15 minutos é possível. Faz uma leitura, escolhe um bom livro. Por exemplo, Boa Nova. Começa com um livro desses. Ou então, Premissas do Reino. Um livro que você pode ler, que tem história. Criar o hábito da leitura. Segundo, a oração. Tem que ter disciplina. Terceiro, priorizar a frequência às lives. Até aqui, tudo possível? Ninguém está sendo convidado a subir o Everest, não. Nem de pular de parapente, não. São atitudes possíveis. Quarta atitude para que eu possa melhorar a minha performance espiritual e fazer dessa encarnação uma encarnação vitoriosa. Participar dos estudos oferecidos pela instituição. Agora, pelo Zoom. Então, eu preciso, meus irmãos, ter 2 compromissos semanais. Um deles é frequência à live. A live da casa na palestra pública. A segunda é escolher, dentro do meu horário, me moldar ao horário da casa para participar de um estudo feito pela instituição. Que aqui, o palestrante fala e nós ouvimos. No estudo, a gente troca ideias, a gente pergunta. Então, 4º ponto. Primeira, leitura. Segunda, oração. Terceira, frequência, as reuniões doutrinárias. 4º, estudo. Dá para fazer, meus irmãos? 5ª, caminhando para a 8ª, que é a mais importante. Atuar como tarefeiro em uma das atividades do grupo. Isso é importantíssimo. Isso é urgente. Escolhe, meu irmão, minha irmã, uma atividade que você possa fazer, que você tenha afinidade com ela. Nós temos agora uma nova atividade no meio espírita, que é o do operador virtual. Então, uma nova chance. Ou então, escolhe trabalhar com criança, ser um palestrante, trabalhar com passe, não importa. É preciso, urgente, a gente buscar. Urgente. Gente, tem o microfone aberto aí. Feche, por favor. É urgente atuar como tarefeiro. O trabalho, meus irmãos, é fundamental. Não que o trabalho seja a ferramenta direta para o aprimoramento moral, não. Mas ele nos auxilia a enxergar a necessidade do nosso próprio aprimoramento. 6ª ferramenta, fazer o culto do evangelho no lar. Olha aqui, eu não sei porque você deixou de fazer. Eu não sei qual é a justificativa, mas ela não cabe. Priorize, escolhe um dia da semana. Escolhe o mesmo dia da semana, na mesma hora, e começa a trabalhar o culto no lar. Mas minha família é pequena. Faz com que os que puderem. Faz um acordo familiar, qual o melhor dia para todos. Meu irmão, e prioriza essa frequência. O culto no lar é a melhor ferramenta de higienização mental da família e nossa própria. 7ª, para falar da mais importante, programar-se para participar de eventos espíritas de maiores projeções. Nós somos aqui no Espírito Santo privilegiados. Nós temos um evento de grande porte todo ano. A cada 2 anos, o Congresso Espírita Estadual. Nosso companheiro Darlan é um dos mestres de cerimônia. E, no outro ano, há o encontro da Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo. O encontro da AMES. Então, nós temos a jornada da AMES no ano, jornada e o congresso no outro. Programe-se. Ah, mas há uma inscrição. Sim, junte dinheiro. Nós não temos que viajar. Quantos tem que vir com esse companheiro que vem de campo participar aqui? E tem que ficar hospedado. Então, planeje. Mas participar de grandes eventos nos mostra, meus irmãos, o tamanho que é a doutrina espírita, como organização, como movimento. Ano passado, ano retrasado, naquele congresso de abril, nós tivemos a presença lá, tinham 2.000 pessoas. E o governador do estado esteve lá conosco alguns minutos. Isso nos mostra o quanto nós espíritas já somos percebidos.
Então, eu percebo, eu escuto Divaldo Franco, eu escuto Haroldo Dutra Dias, grandes palestrantes, grandes nomes, priorizar os eventos maiores. E último, mais importante, oitavo, esforçar-se para aplicar a rotina, os ensinamentos adquiridos. Não adianta saber tudo de cor de Kardec, não adianta frequentar eventos, não adianta se eu não estou usando a informação para um esforço sincero de aplicar no trânsito, na família, nos negócios, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, no meu trato com os animais. Não. Então, se eu não estiver aplicando a vida, talvez os outros 7 ainda não tenham sido bem compreendidos. Tem uma fala de Tiago, o apóstolo de Jesus que ficou em Jerusalém, capítulo 1, versículo 22. O Tiago diz assim: para você e para mim, meu irmão, não sejais apenas ouvintes da palavra, sejais praticantes dela. Eu fico imaginando que essa encarnação espírita é o nosso maior desafio, porque agora nós entendemos o Evangelho e, por ter entendido, somos desafiados a fazer a mudança. Não dá mais para ser como nas experiências reencarnatórias anteriores, onde talvez tenhamos sido bons religiosos, mas não nos espiritualizamos. O Espiritismo é uma doutrina que tem como visão trazer a essência do Evangelho do Cristo, nos convidando a, dessa vez, aplicá-la no nosso dia a dia. Na introdução do Evangelho, do Livro dos Espíritos, no item 8, Kardec vai falar que o Espiritismo seria uma doutrina que precisaria ser estudada com continuidade, com regularidade e com recolhimento. Meu irmão, minha irmã, será que eu tenho trabalhado essa continuidade? Dado seguimento? Eu tenho regularidade? Será que eu tenho me recolhido? Quando eu encontrei esse recolhimento, me lembrei daquela fala de Emmanuel, do primeiro asterisco que pediu os companheiros guardarem, que Emmanuel vai dizer: meu amigo, se já adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Meus irmãos, um lugar à parte, um recolhimento. Escolhe a sua casa, faz o seu cantinho, procura um lugar silencioso, mais arejado, deixa ali o seu material de estudo, os seus livros, avisa os familiares: olha, aqui é meu cantinho. Cria essa ideia de ser um espaço para estudo. Quando nós temos um espaço, nós começamos a ter mais facilidade de assumir o compromisso com a gente mesmo, não com Jesus, nem com outro espírito, nem com a nossa casa, com a gente mesmo, de voltar ao plano espiritual melhor do que chegamos. Quando Allan Kardec fala do homem de bem, Evangelho segundo o Espiritismo 17, tem 3, também, questão 918, Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer, dentre tantas características, uma que faz sentido nesse estudo. Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, ele estuda, descobre defeitos, não para se autocensurar, não para se autodenegrir, mas para trabalhar, para combater amorosamente. E diz assim, para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na terra. Meus irmãos, reencarnação. Como é que você está cuidando da sua? Para fechar, questão 115, Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos benfeitores da espiritualidade: os espíritos, uns serão sido criados bons e outros maus? Essa questão tem enredo. Ela é da primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857. Comecinho do livro, Kardec vem de uma cultura católica, estudou numa escola protestante, e que Kardec conhece? A teologia dos anjos e demônios. Kardec perguntou: Deus criou demônios? Criou anjos? Que ele escuta como resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Meu irmão, minha irmã, não há privilégio. Esquece a ideia do povo escolhido. O povo hebreu não foi escolhido para privilégio. Foi escolhido para uma missão. Aí sim há uma escolha. Para implantar a ideia do monoteísmo na Terra. E cumprido com louvor. Mas todos nós somos criados iguais. Não há privilégio, há resultados. E diz assim o texto: a cada um deu determinada missão
com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, meus irmãos, observem que eles chamam o meu problema, a minha dificuldade, de missão. Deveria começar a enxergar assim. Ao invés de problema, oportunidade. Ao invés de problema, desafio. Com a finalidade de nos esclarecer. Lembra a fala? João 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, no entanto, esclarecê-los progressivamente para chegar à perfeição. E pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Eu acho esse texto um dos mais consoladores do Espiritismo. Então, a dificuldade que você enfrenta hoje, meu irmão, minha irmã, não tem a função de te fazer revoltar, de ficar rebelde. Não. Tem a função de te aproximar de Deus. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós a todos os momentos. E conclui dizendo assim: nessa perfeição, atingida pelas lutas do dia a dia, pela resignação, pela postura de compreender a dádiva da dor, nessa perfeição é que eles encontram a pura felicidade. Felicidade como resultado. Para terminar, meus irmãos, reencarnação é uma preciosa oportunidade de evolução e felicidade. Reencarnação é uma preciosa oportunidade de recomeço. Podemos recomeçar hoje? A pergunta final para ficar na tela. Vamos aproveitar melhor nossa encarnação? Saímos daqui, meus irmãos, confiantes de que um dia seremos perfeitos. Um dia seremos iguais a Cristo. Ele disse isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Um dia vós fareis as obras que eu faço e ainda maiores. Quando será esse dia, meu irmão? Quando formos no Cristo. Mas o Cristo que seremos amanhã, inevitavelmente seremos amanhã, começa com as atitudes simples que tomamos hoje para avançarmos degrau a degrau no processo de evolução moral. Que Deus possa nos abençoar a todos e nos fazer, no mínimo, sair daqui reflexivos. Muita paz, muito obrigado, irmãos, a todos nós. Obrigado, Tinoco, pelas palavras realmente interessantíssimas, profundas, e servirá para todos nós numa análise profunda para que possamos realmente, se não o fizermos, começar já esse processo de renovação, aproveitando a nossa reencarnação. Mais uma vez, muito obrigado, receba o nosso carinho, o nosso abraço, e com certeza, a Solange já está lá te reagendando para poder fazer uma reencarnação aqui do João, se Deus quiser. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Tá? Então, nós agradecendo aí ao nosso querido Tinoco, né? Nós vamos caminhar para o final da nossa atividade dessa noite e vamos convidar o próprio Tinoco a nos fazer a prece de encerramento. Após a prece, eu peço a todos que aguardem um minutinho para alguns avisos de importância. Tinoco, então, gentileza, com a prece. Oremos, meus irmãos, oremos, pensemos em Jesus e vamos sentir a vibração do coração do Rabi da Galileia. Ele nos prometeu, dizendo que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faria presente. Está conosco, é claro que hoje representado pela equipe espiritual do João Evangelista. Roguemos a esse irmão maior. Querido Jesus, envolve-nos, Senhor. Conhece os nossos corações. Conhece a cada um dos internautas que estão nos acompanhando aqui agora nessa live. Conhece nossa dor, nosso desafio, vê nossa lágrima escondida muitas vezes. Acolhe-nos, Senhor. Envolve-nos na energia de luz que emana do teu coração. Dá-nos a tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a sair daqui convencidos de que nós temos que trabalhar pelos resultados. Renova nossa fé, nosso ânimo, nosso entusiasmo e nos faz, Senhor, valorizar essa oportunidade reencarnatória que nos destes, asseverando que recebemos desta vez a informação espírita que revive o teu evangelho profundamente. Ajudai-nos, Senhor, a aproveitar melhor essa oportunidade. Ampara cada companheiro de Deus Espírita que está conosco, encarnados ou desencarnados. Ampara
o Grupo Espírito João Evangelista, essa casa tão querida, essa casa que é uma unidade de luz da tua seara. Que esses companheiros possam, apesar da distância física, se manterem unidos em seus propósitos, para que essa casa possa continuar sendo o farol de luz que é, a levar tanto esclarecimento, tanto consolo a corações encarnados e desencarnados. Ampara cada companheiro, nos ampara, fica ao nosso lado, despede-nos, Senhor. O que mais queremos é a tua companhia, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Nós, então, teremos aqui para vocês algumas informações, ou seja, no próximo dia 28, próximo domingo, nós teremos conosco a nossa querida Ana Catarina, da Associação Médica Espírita, falará para nós do luto. Superar é possível. Tema interessante no momento de pandemia que está levando aí milhares e milhões de pessoas para o plano espiritual. Luto, superar é possível, a nossa querida Ana Catarina. Solange, tem alguma informação para nós aí? Quem tinha? Alberto? Eu acho que o principal recado é que no próximo domingo é a nossa ação social, né? Embora a gente não esteja fazendo a nossa sopa lá física, né, Solange? Mas a gente continua todo último domingo do mês entregando lá o alimento, né? Aquele auxílio que as famílias precisam, tá? Todo último domingo. E toda contribuição é bem-vinda, né? Quem quiser nos ajudar, procure a nós aí, a Hermê, a Cida, né? A Solange, pode falar comigo. Nós estamos fazendo também o brechó do afeto, como a gente gostaria de fazer, né? Mas, assim, não impede que quem tiver alguma doação de roupa, tecido doméstico, qualquer coisa, pode nos procurar, que a gente acolhe, mesmo que nós não usemos com os nossos assistidos, a gente consegue encaminhar para alguma outra casa que tenha mais espaço físico, né? Para poder fazer essa distribuição. Ok? Isso aí. Último recado, Darlan, lembrei, desculpa. O Tinoco lembrou muito bem aí, nas recomendações, com relação à importância do estudo. Tá? Nós temos, além, quer dizer, o estudo do Joana de Ângeles, né, que é toda primeiro e terceiro domingo do mês, das 17 às 18h30, não é isso? Com as obras da Joana de Ângeles. Né? Nós temos também as quintas-feiras, também pelo Zoom, nosso estudo. Né? Nós vamos começar, na próxima quinta, a gente vai ter a primeira reunião, nós decidimos estudar a obra do Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos decidir qual vai ser a didática do estudo. Né? Vamos nos reunir, então, quem tiver interesse, nós disponibilizamos o estudo a partir das 19 horas, de 19 às 20 horas, toda quinta-feira. Okay? O primeiro livro, Transição Planetária. Alberto, na verdade, de 20 a 21. Desculpa, tá certo, Lúcia. Desculpa, gente. De 20 às 21, falei errado. Exato. Das 20 às 21. Exato. Ô, Darlan, Oi. A Ana Catarina, ela vai focar nos enlutados pelo suicídio, tá? Pelo suicídio, beleza. Porque ela sempre fala sobre o suicídio, né? Então, dessa vez, nós pedimos que ela falasse como cuidar dos enlutados, que é a família, como cuidar deles. Então, o foco dela, do luto, vai ser nessa direção. Tá bom? Beleza, ótimo. A dor é tão intensa quanto, né? Para a família que fica. Tá? Até para nós, para saber a nossa casa, nós sabemos como lidar com esses companheiros que chegam, né? Sofrendo essa dor. Tá ótimo. Mais alguma informação? Se não, nós queremos agradecer aqui a presença de todos vocês por estarem com esse pouco tempo. Foi pouco tempo, mas foi um tempo preciosíssimo, de valor altíssimo para nós em termos espirituais. E o companheiro Tinoco já deu pontapé inicial para essa transformação para cada um de nós que esteve sintonizado nesse pouco tempo para realmente chegarmos ao estado de perfeição espiritual preconizado por Jesus. Não podemos perder esse pouco tempo. Vamos dilatá-lo a fim que nós possamos realmente chegar lá, que é realmente o objetivo de cada um de nós, de todos esses 30 bilhões de espíritos
que atuam aqui no planeta Terra. Meu amigo Tinoco, a todos vocês que estiveram conosco nesse pouco tempo, o nosso abraço carinhoso e fraterno, e estejamos juntos no próximo encontro, no próximo domingo, ouvindo a nossa querida Ana Catarina. Um abraço especial para cada um de vocês e que Deus continue a nos abençoar e que nós possamos perceber as bênçãos que Ele encaminha para cada um de nós. Uma noite muito feliz, uma semana intensa de trabalho, de direcionamento para o bem e paz. Até o próximo domingo.